Um compromisso que muitas vezes não é agradável, mas quase sempre é necessário. Quem nunca reclamou ao ter de ir a uma reunião de condomínio? Bom, mas uma lei federal sancionada no início deste mês deve facilitar a participação de moradores. O texto permite que assembleias e votações sejam feitas de forma virtual e assegura os mesmos direitos previstos nas reuniões presenciais. A lei foi um dos resultados da adaptação à pandemia da Covid-19. Assim que começou a pandemia, seu João Faustino já sugeriu que as reuniões de condomínio fossem feitas de forma virtual. O aposentado de 72 anos conta que domina a tecnologia e não teve dificuldades para participar das assembleias. Ele acredita que agora essa vai ser a realidade no local onde mora, já que os vizinhos também aprovaram a ideia. Alguns eram idosos, tinham um pouco de receio, inclusive por não dominar a parte digital, né? Tiveram ajuda dos seus parentes e tudo. Porém, muitos elogiaram. E eu acho, pessoal, essa é uma opinião pessoal, eu acho que a tendência é essa, de cada vez mais termos esse tipo de reunião, né? Ainda mais agora que é uma coisa legal. Uma nova lei federal altera um artigo do Código Civil que trata das pessoas jurídicas com administração coletiva. Segundo o texto, assembleias e reuniões dos órgãos deliberativos agora podem ser feitas por meio eletrônico, desde que assegure os mesmos direitos de voz e voto que os associados teriam em uma reunião presencial. A convocação da reunião deve trazer instruções sobre acesso, formas de manifestação e modo de coleta de votos. A nova lei permite que a assembleia seja de forma híbrida, ou seja, com a presença física ou virtual dos condôminos. Outro ponto importante é que a administração do condomínio não pode ser responsabilizada por problemas técnicos ou falhas na conexão à internet dos moradores. Paulo Melo é síndico de 4 condomínios e presidente do Instituto Nacional dos Condomínios e Apoio aos Condôminos. Segundo ele, a nova lei vai democratizar ainda mais as assembleias, uma vez que facilita a participação dos condôminos. Os aplicativos hoje de participação, você pode participar de qualquer lugar do mundo. Então nós temos condôminos que moram em outros países, temos condôminos, né, que às vezes estão viajando, estão em trânsito, tal. Então eles podem participar. Então a assembleia virtual ou remota, ela é o fortalecimento da democracia dentro dos condomínios. E para repercutir o tema, eu converso agora ao vivo com o advogado Henrique Galo, que é especialista em direito imobiliário. Olá, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, muito obrigado pela oportunidade. Bom, nós acompanhamos ali na reportagem que o morador bem ressaltou que esse é um caminho sem volta, né? Na verdade, a lei ela só veio regulamentar medidas regras anteriores que acabavam gerando segurança jurídica, né? Isso mesmo, Rafaela. A gente tinha normalmente a previsão da lei, o Código Civil falava que as convocações e as realizações de assembleias são feitas de acordo com a convenção. Uhum. Normalmente, até o advento desses aplicativos de reunião, sempre se previa que as reuniões seriam realizadas ou num local estabelecido físico, mas normalmente dentro das dependências do condomínio. E aí, com o advento, o problema da pandemia, você não podia mais colocar tantas pessoas no mesmo lugar. Uhum. Uma das saídas foi a utilização, mesmo que ainda não prevista em lei, a utilização das reuniões remotas. As importantes que o senhor destaca dessa nova lei? Olha, um ponto bastante interessante, que isso, uma das coisas que foi falada até na matéria, aumenta muito a participação dos condôminos, né? A gente tem, pelo Código Civil, alguns quórums muito específicos para condomínio, né? 2/3, unanimidade. Então, num condomínio muito grande, quando você faz uma reunião presencial, é muito difícil você atingir esses quórums. Numa reunião virtual facilita. Uhum. Você começa a ter mais adeptos, mais presença nas reuniões. Isso é um ponto muito importante. O senhor sabe que reunião de condomínio, às vezes, quase sempre dá dor de cabeça, né? Questionamentos dos mais variados. O senhor teme também que essa nova lei, por uma falha na interpretação ali do morador, casos podem ser judicializados também, porque a pessoa pode alegar, olha, eu não estava online no WhatsApp, não recebi o e-mail, mas a lei também trata disso, né? Sim, exatamente. A gente sempre tem a questão de que, em assembleia, às vezes o derrotado, né, a pessoa cuja vontade não foi
atendida, né, não foi deliberada pela maioria, às vezes tenta encontrar alguma coisa para poder anular essa Assembleia. Então, dizer que, eventualmente, o acesso que me foi dado não funcionou, não recebi a convocação, isso pode acontecer de ter uma alegação. Mas, óbvio que, para que seja recebida uma convocação, mesmo ela seja eletrônica ou física, é necessário que o condômino tome as suas cautelas e mantenha o condomínio com seus dados atualizados para que ele possa ser chamado, né, para a Assembleia. Então, isso, com certeza, a lei vai ajudar, porque já prevê, inclusive, essa situação de problemas de conexão que não sejam decorrentes do condomínio. Agora, em que ocasiões a assembleia virtual ela deve ocorrer? A lei versa sobre isso? Em situações excepcionais, a regra é a presencial, pode ser híbrida? Na verdade, a lei não fala disso, até porque as reuniões, as assembleias, elas são feitas, podem ser presenciais, podem ser virtuais e podem ser híbridas. Uhum. Então, a deliberação em si, pouco importa qual é a assembleia que está sendo realizada, é só uma ferramenta que a legislação coloca para que os condomínios possam ter garantia de que tudo que foi realizado de forma virtual, né, não seja alegado por alguém que não poderia ser feito, que a convenção previa que só poderia ser presencial, né? E essa alegação de que a convenção diz uma coisa, a assembleia virtual diz outra, ela também não vale, porque a assembleia virtual ela tem a mesma força, digamos assim, de um encontro físico, né? Exatamente. Acho que nos últimos 2 anos, por conta da pandemia, muitos condomínios, muitas pessoas no país vivem em condomínio, né? Então, todo mundo teve que, querendo ou não, em 2 anos, teve uma ou outra reunião de condomínio e ela teve que ser realizada de forma virtual. Então, acho que hoje, com a disseminação das ferramentas de reunião virtual, não tem qualquer prejuízo à participação, né? Então, inclusive, a lei garante que a ferramenta escolhida para a reunião garanta essa participação. Então, que você tenha botões de quero me manifestar, né, o famoso levantar a mão, e botões para que garanta uma votação segura e a contagem segura. Maravilha, doutor Henrique Galo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez, viu? Boa tarde. Boa tarde, obrigado.